Olá, maravilhosas da minha vida, boa noite, Deus te abençoe poderosamente, que nosso Senhor possa ser mais uma vez o teu sustento, o teu amparo, a tua proteção, assim como foi para aqueles que assim se refugiaram debaixo da sua presença. O tema de hoje desse nosso percurso a caminho de Belém é Desafiando Gigantes. E claramente eu acho que você já mais ou menos intuiu de quem que nós iremos falar. Sim, nós vamos continuar falando sobre Davi. Eu quero falar com você sobre a vitória de Davi com Golias, mas também eu quero falar para você sobre o verdadeiro Davi que venceu o maior Golias de todos, que é a morte e também Satanás. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria poder fazer esse percurso junto. Não sei se você já meditou o Salmo de hoje. O Salmo de hoje justamente é um salmo escrito por Davi. Eu já coloquei disponível aqui no canal. Todos os dias, às 18 horas, você terá aqui no canal alguém que vai falar com você. E esse alguém é a palavra de Deus, é o próprio Deus, através de orações. Então, antes de você dormir hoje, eu quero que você escute o salmo e a oração de abandono dessa noite. Vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Taline. Olha, a Malu querida, já passou por aqui. Você que está chegando aqui pela primeira vez, louvado seja Deus pela tua vida, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh Senhor, nosso Deus, eu quero te agradecer mais uma noite como essas, onde nós estamos nos colocando a caminho de Belém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é pequeno e ao mesmo tempo grande, e por isso o Senhor nos faz pequenos, para que nós possamos confundir aqueles que se sentem grandes. Ajudai-nos, Deus, nesse dia de hoje, a entrarmos na Tua presença, a entender o mistério da Tua graça e a entendermos também que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, derrame sobre o nosso coração a certeza de dias melhores e a certeza também de que o Senhor tem caminhado conosco, tem estado com a gente. Estende o Teu braço sobre nós nesse dia, e assim como o Senhor esteve com Davi, assim como o Senhor esteve com Maria e com José, esteja também conosco. E ensina-nos a derrubar os gigantes que se levantam diante da nossa vida para nos devorar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, vamos pegar comigo então 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 seguintes. A palavra de Deus diz assim: Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca e Efes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se ao acampamento do vale do Terebinto. Saiu do acampamento dos filisteus um grande guerreiro, ele se chamava Golias. A sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele cobria a cabeça com um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. A haste de sua lança era como uma travessa de tecelão, e a ponta de sua lança pesava 600 siclos. Só a ponta da lança pesava 50 quilos. À sua frente marchava o seu escudeiro, nem precisava, né? E ele então se estacou perante as linhas de Israel e gritou: Por que saístes para travar guerra e batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele competir comigo. Se me dominar e me ferir, seremos vossos escravos. Davi era o filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé, e ele tinha 8 filhos. No tempo de Saul, este homem era já velho e considerado entre os homens, presta atenção. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido embora, tinham seguido Saul para a guerra. Os 3 filhos que estavam na guerra se chamavam Eliabe, o mais velho, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o mais jovem e os 3 mais velhos tinham seguido Saul.
Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. O filisteu se aproximava pela manhã e à tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos esta vasilha de grão tostado e esse queijo. Vai rápido ao acampamento, levá-los a teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo oferece-os ao chefe da guarda. Davi se levantou de madrugada, deixou o rebanho com vigia, apanhou suas coisas e partiu como lhe havia ordenado Jessé. Chegou ao acampamento no instante que o exército tomava suas posições e lançava o grito de guerra. Israel e os filisteus entraram em formação linha contra linha. Davi deixou sua carga nas mãos do bagageiro, correu para a linha de batalha e perguntou aos seus irmãos. Quando ele conversava com eles, o grande guerreiro Golias apareceu vindo da linha inimiga e disse essas palavras: meu Deus. Então, o povo de Israel dizia: vistes aquele homem que sobe? Sobe para lançar um desafio a Israel. Quem ferir, o rei o acumulará de riquezas e lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o coração até arde quando a gente fala desse pequenino, né? Quando a gente fala desse belemita, desse antepassado de Jesus, neto de Ruth, e também um dos maiores guerreiros que a Bíblia já teve. Franzino, fraco, aparentemente, de belo aspecto, com a voz meio embarganhada e meio rouco, meio com vergonha de falar, meio um pouco introspectivo. Ninguém dava nada para aquele moleque. Davi chega por ordem de seu pai bem no momento em que esse gigante Golias e todo o exército de filisteus estão ameaçando, estão desafiando o pequeno exército de Israel e, ao mesmo tempo, o próprio Deus de Israel. De um lado, você tem que entender aqui que são duas guerras, não é uma guerra somente entre homens, entre o rei Saul e o rei da Filisteia, mas é a guerra, meus irmãos, entre o Deus de Israel, o grande El Shaddai, contra o Deus Moloque, contra esse Deus dos filisteus, que era um Deus terrível, um Deus que exigia sacrifícios humanos, um Deus que a maioria dos homens e dos grandes soldados dos filisteus sacrificavam os seus primogênitos, pasmem, seus primogênitos bebês, na boca como um forno, era em forma de forno, jogavam as crianças dentro para que Moloque pudesse comer aquelas crianças. Então, porque era gigante, porque era grande, ele desafia aquele povo, ele desafia com toda a sua arrogância o povo de Israel. E ele dizia isso, e bem no momento em que ele estava falando isso, Davi chega. Todos os soldados vestidos de couraça, vestidos de capacete, prontos para a guerra, homens que já tinham vencido tantas coisas, prontos para a guerra alinhada, e chega um camponês, chega um menino roceiro, chega um menino da roça, chega carregando 10 queijos na mão e um punhado de trigo tostado na outra, deixa o jumentinho ali, chapeuzinho de palha, cigarrinha de palha na boca, se aproxima e escuta vendo aquele homem ameaçando Israel e faz a seguinte pergunta: o que se fará? E aí dizem que o que se fará para aquele que abater esse filisteu e afastar a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? O exército inteiro estava alinhado para a guerra, contra a linha dos filisteus.
mas nenhum daqueles homens que estavam alinhados estavam posicionados de verdade diante do inimigo que estava ali. E Davi fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse pagão? Quem é esse homem que não conhece o Senhor, que desafia o Deus de Israel e os seus exércitos? E aí alguém chega para ele e fala para ele: seu irmão Eliabe fica indignado com ele e diz: por que você veio? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Você veio para assistir a guerra, para assistir a porrada. Davi respondeu: o que eu fiz? Por acaso é proibido perguntar? E aí os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Escuta, deixa eu dizer uma coisa. Davi pergunta e diz isso. Ele afronta já no mundo espiritual aquilo que está acontecendo. Ele não está afrontando Golias. Davi já está afrontando Moloque. Então, o seu irmão manda ele calar a boca e ele diz: por que eu vou calar a boca? Esse homem está afrontando o Deus de Israel. Quem ele pensa que ele é para afrontar o Deus vivo? Aquele que tirou Israel do Egito, aquele que conduziu e abriu o Mar Vermelho, aquele que é capaz de livrar do leão e do urso, aquele que é capaz de livrar da boca da morte aqueles que ele cuida. Quando ele se posiciona, a notícia chega diante do rei. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa que a gente aprende aqui, indo para Belém. Quando você se posiciona na terra, quando você se coloca, quando o teu coração arde por amor e zelo a Deus, alguém irá no trono do rei para dizer que na terra tem alguém que está disposto a sacrificar a sua vida, a consumir e a gastar os seus dias por amor a Deus. O rei manda chamar Davi. Mas não foi Saul que mandou chamar. O primeiro que manda chamar é o próprio Deus, que é o rei de Israel. E que Saul e todos os outros reis simplesmente é uma espécie de vassalo do Senhor. Essa é a ideia no Antigo Testamento. Os reis não são reis de verdade. O verdadeiro rei de Israel é o Senhor. Portanto, aquele que se senta na cadeira e no trono do reinado é um vassalo do Deus que está tendo o seu trono no céu. Essa é a ideia. Então, quem manda chamar Davi é Deus. Amém, irmãos? E Davi, ele se apresenta então, e Davi disse a Saul: que ninguém perca a coragem por causa deste homem. Olha que moleque, olha que menino. Existe até vocês sabem muito bem que a palavra moleque, tem até gente que coloca na internet: não pode chamar de moleque, porque chamar essa criança de moleque, você está chamando ele de Moloque, porque é a mesma raiz. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma etimologia de palavra, e não foi feita de propósito porque você tem que sacrificar seu filho, não. É para dizer justamente sobre essa realidade de crianças que eram sacrificadas também a Moloque. Então, o termo moleque, jeito moleque, é um jeito de poder também, sobretudo dos nossos povos judeus que vinham de lá para cá. Nós somos influenciados por judeus. A palavra moleque também está ligada a menino, tá bom, gente? Então aquele menino, ele fala que ninguém perca a coragem por causa desse homem, pois o teu servo irá lutar contra esse filisteu. Olha que coragem. O seu coração está ardendo, o seu coração está confiante. E aí Saul respondeu: mas tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde sua juventude. Aí Davi responde: mas quando seu servo apacentava as ovelhas de seu pai e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu perseguia, o atacava e arrancava a ovelha de sua boca. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e feria e matava. Teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse: vai, e que o Senhor esteja contigo. Meu Deus, meu Deus.
O menino desce porque ele não aceita vestir a roupa de Saul. Ele desce somente com o seu bastão e com a sua funda, com o seu estilingue. E ao descer com o seu bastão e com o seu bornal, ele vai atravessando, pensa comigo, imagina a cena, ele vai atravessando as fileiras, os soldados revestidos de glória e poder, os soldados estão com espada, com lança, com capacete, com couraça, com espada nas mãos, e ele vai passando, e os soldados que estão alinhados, eles vão abrindo o caminho, e Davi vai passando no meio deles, e quando Davi vai passando no meio deles, eu imagino Davi passando, e olhando nos olhos de Eliabe, seu irmão mais velho, e ele olha para Eliabe e faz assim: hoje nós sairemos vitoriosos. Hoje a casa de papai, a nossa família será honrada nesse lugar. E Eliabe vendo seu irmãozinho mais novo, pequenino, passando com seu coração acelerado, dizendo: meu Deus, meu irmão vai morrer. Eu já vejo Eliabe chorando. Eu já vejo Eliabe preocupado. Eu já vejo Eliabe pensando no seu pai, que vai ter um grande desgosto com a morte de Davi. Eu já penso em Eliabe, que pensa no seu pai já velho, Jessé, que vai perder seu filho, porque eles estão em 3 ali, tá Eliabe, Sama e o outro filho, e eles podem morrer, e aí ele fica... Agora tem mais um, então são 4, então o pai pode perder 4 filhos, e então Eliabe fica preocupado. Davi passa, ele pega o cajado na mão, ele vai no riacho, escolhe 5 pedras lisas, ele coloca no seu bornal, e quando o filisteu vê ele chegando perto, ele diz: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e Davi responde: vem cá, hoje eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. E Davi retruca: tu vens a mim, tu vens contra mim, com espada, lança, escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das linhas de Israel, que você desafiou. E hoje mesmo eu te entregarei, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu deceparei a sua cabeça e jogarei o seu cadáver aos abutres do céu. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra e lançou com a funda, atingiu o filisteu na fronte, a pedra cravou na sua testa e ele caiu com o rosto por terra. E Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Toda aquele poder, toda aquela imponência, toda aquela arrogância acabou com uma pedrinha no meio da testa. Satanás, quando cai do céu, ele se gabava por ter feito Adão e Eva caírem no Éden. E ele fez com que Caim matasse Abel, que os homens entrassem em guerra, que o coração dos homens se afastassem de Deus. Ele dizia, ele desdenhava do Deus do céu, assim como ele fez entre os anjos. E por isso ele não achando mais lugar, olha o que eu vou falar para vocês sobre Belém, ele não achando mais lugar entre os anjos, porque aconteceu um desafio de gigantes no céu. Miguel gritou e bradou: quem como Deus? Então derruba ele cai, assim como caiu Davi, assim como caiu Golias por Davi. Você tem aqui agora Satanás no meio dos homens. No meio dos anjos ele desdenhava de Deus. Satanás no meio dos homens desdenha de Deus ainda. A tal ponto que anos passam, gerações passam, milênios passam. E aí o que vai acontecer na noite de Natal nada mais é do que um outro Davi, que nascido da mesma cidade de Davi, só que o nome dele é diferente. O nome dele não é o mesmo de Davi. O nome dele se chama Yoshua, Yeshua, Deus salva. Ele é o príncipe da paz, guerreiro vitorioso. A sua voz vale mais do que 1000 trovões. E ele nasce em uma noite em Belém, sem alarde, sem nada. E ele veio neste mundo, pequenino, envolto em faixas, nascido de uma virgem, cuidado por um homem chamado José. Cresce, vive a sua vida como qualquer outra pessoa e ninguém percebeu, mas quando ele tem a idade de 33 anos, ele vai enfrentar o maior de todos os inimigos do homem, que não é Satanás, mas é o salário e a consequência da queda de Adão e do pecado, que é a própria morte. Ele sobe numa montanha também,
Ele que é a pedra que foi rejeitada, é a pedra que Deus lança contra a morte para matá-la de alguma forma. Então a morte morreu porque Deus implodiu a morte, colocando o seu filho dentro dela e fazendo com que o pequenino, aquele que era somente o filho do carpinteiro de Nazaré, filho da Virgem Maria, explodisse o maior gigante que já pisou nessa terra, a morte. E por isso o apóstolo Paulo dirá: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Porque ele recebeu as chaves nas mãos. Ele trouxe as chaves, mantendo cativo e cativeiro, porque a partir de então, quando nosso Deus assumiu a nossa vida, assumiu a nossa carne, Jesus nosso Senhor, Ele é aquele que desafia o maior de todos os gigantes e fez de mim, de você, vitorioso, porque a partir do momento em que Ele assume a nossa vida, nosso Senhor assume a tua vida e faz com que você possa derrubar o maior de todos os gigantes que possa se colocar diante de você, porque não é na força do braço, não é na força de nada, mas é no nome do Senhor que vem, que está, porque existe um nome que está acima de todo nome, que ninguém pode lutar contra, porque Deus o exaltou, por isso todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Todas as vezes que você falar, então, que Jesus é o Senhor da tua vida, Ele vencerá gigantes a teu favor. Você crê nisso? Coloque aqui nos comentários, eu creio. Eu creio. Eu creio. Coloque aqui. Aquele neném, escute o que eu vou dizer a você. Aquele neném do colo da Virgem Maria, que chora, que não fala, que não anda, que tem fome, que tá mamando no peito, que faz cocô nas calças e precisa, nas fraldas, e precisa ser lavado e cuidado. Aquele nenê, quando ele chora, o choro daquele nenê faz o inferno tremer. O maior de todos os gigantes, que tem todo o poder e glória, entre aspas, treme quando o nenê chora. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O Senhor hoje coloca no meu coração nessa noite que muitos que estão aqui nessa live e que vão assistir essa live depois estão carregando, estão com o seu coração angustiado, estão com o seu coração pesado, com o coração triste, com o coração abatido, e o Senhor está dizendo para você: sou eu que venço as tuas batalhas, sou eu que venço para você, sou eu que vou combater ao teu favor, sou eu que não vou deixar você, meu amor, amor da minha vida. Poderoso, não é? Essa noite Deus está derramando sobre nós a unção de Davi. Ele que nasceu em Belém. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: aparentemente essa pessoa não muda nada, mas Deus vai conduzir o teu coração. Vamos rezar? Eu quero rezar com você e eu quero pedir para que você possa já, desde agora, compartilhe essa live. Com certeza você já compartilhou, dê o seu like, coloca as suas intenções, porque nós invocaremos o nome do Senhor através dessa oração simples. E depois dessa live, eu quero que você escute o salmo de hoje, que foi colocado às 6 horas da tarde, como oração da noite para você dormir. Amém? Vai colocando as suas intenções e vamos invocando o nome do Senhor. Vai dizendo: Jesus, 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 Jesus. E não pare, ó, pule aqui e continue, ó. Jesus. E vai falando o nome de Jesus e vai imaginando, vai pensando nas batalhas que você tem. E vai dizendo: Jesus, 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 Jesus. Coloque o teu gigante, vai dizendo: Jesus, Jesus. E agora mude e vai dizendo: Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti.
Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Amados, ao rezar essas pequenas dezenas, ao repetir o nome de Jesus, você está simplesmente declarando no mundo espiritual que você tem um guerreiro, um escudo, uma couraça, alguém que te protege, alguém que te guarda no caminho. Que Satanás saiba hoje que Deus é contigo. Eu quero que você nessa noite possa experienciar na tua vida a beleza de saber que Deus não te abandona e não te deixa jamais. Compartilhe se te serviu esse estudo bíblico e esse momento indo para Belém como crianças, como dependentes, como Davi. Todo mundo dizia para Davi, você não vai conseguir, você não vale nada, você é pequeno, você é isso. Mas ele foi. Vá para Belém independente do que as vozes exteriores dizem para você. Deus te espera para grandes coisas na tua vida. O Senhor te abençoe poderosamente, viu? E obrigado mais uma vez por estarem aqui, por estar aqui. E que nosso Senhor te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia e escute o salmo dessa noite hoje. Eu estou com oscilação na internet de novo, é a batalha, não tem como. Então, portanto, você vai terminar a sua noite escutando o Salmo, o Salmo 23, que eu coloquei aqui no YouTube para você escutar. Beijo para vocês, até amanhã e chame os seus amigos para caminhar com a gente para Belém. Compartilhe com todo mundo. Deus abençoe.